Vai ser a parte 2, né? O lado experimental do espiritismo. Os primeiros slides são repetidos, né? Porque é mais ou menos para quem não esteve aqui a semana passada para entender, né? A nossa explanação, tá bom? Então, o Espiritismo, na sua expressão mais simples, nos fala o seguinte: no intervalo de suas existências corporais, o espírito é errante. A erraticidade não tem duração determinada. Nesse estado, o espírito é feliz ou desgraçado, conforme o bom ou o mau uso que fez de sua última existência, de suas últimas existências. Estuda as causas que apressaram ou retardaram o seu adiantamento. Então, muitas vezes nós reclamamos e nós não sabemos por quê, né? Então, muitas vezes nós mesmos, muitas vezes não, né? Sempre nós somos os causadores desse adiantamento, desse retardo. Mas Kardec também, no livro que é o Espiritismo, na biografia, ele fala o seguinte: um dos primeiros resultados das minhas observações foi que os espíritos, não sendo senão as almas dos homens, não tinham nem a soberana sabedoria, nem a soberana ciência, que o seu saber era limitado ao grau do seu adiantamento, e que a sua opinião não tinha senão o valor de uma opinião pessoal. Esta verdade, reconhecida desde o começo, evitou-me a grave escolha de crer na sua infabilidade e preservou-me de formular teorias prematuras sobre a opinião de um só ou de alguns. Então, para a gente tomar cuidado, né, de saber que nós estamos lidando, como a gente lida, né, com pessoas em nosso entorno que são espíritos, às vezes não tão evoluídos, que estão em nossa volta. Kardec fazia a comparação dos ensinamentos, tanto aqueles colhidos nas reuniões em Paris, como os oriundos de correspondência com outros grupos, recebidos através de médios desconhecidos daqueles primeiros. No livro Céu e Inferno, na introdução, ele fala o seguinte: na segunda parte desta obra, Kardec apresenta o lado experimental do espiritismo, quanto às leis gerais da moral espírita, que são deduzidas em várias comunicações de espíritos, nas mais diversas fases evolutivas, constatando toda a parte teórica que a doutrina nos apresenta. Dessa forma, solidificando a moral da liberdade, da autonomia e da lei universal do mundo espírita. E aqui nós vamos trazendo aqui, né, dentro desse estudo, a semana passada nós trouxemos os espíritos felizes, hoje nós vamos trazer os espíritos medianos, né? A próxima vez, talvez os sofredores e os suicidas, depois os criminosos, os espíritos endurecidos e, né, as expiações terrestres. E hoje nós vamos ficar nos espíritos medianos. Então, são várias dissertações e casos reais, a fim de demonstrar a situação do espírito durante e após o desencarne, proporcionando a compreensão da lei da causa e efeito, em perfeito equilíbrio com as leis divinas. A cada uma das 64 comunicações,
Kardec adicionou suas reflexões ao lado das explanações dos espíritos colaboradores. Então, todos os espíritos que Kardec trazia, ele fazia questão, né, de dizer que eles estavam colaborando com o adiantamento da humanidade. E que significa um rico repositório de ensinamentos que o Espiritismo despende aos espíritas e a quem mais se dispõe a ler essa valiosa obra. Então, a importância da gente sempre estar estudando. Então, o Céu e o Inferno coloca ao alcance de todas as pessoas o conhecimento do mecanismo das leis de Deus, pela qual se processa a sua justiça, em perfeita harmonia com o Evangelho de Jesus. Aqui nós vamos trazer a evocação do senhor Joseph Brie. Ele é falecido em 1840, evocado em Bordeaux, por sua neta em 1862, 22 anos depois. Um homem honesto, segundo Deus ou segundo os homens? A neta: caro avô, o senhor pode dizer-me como vos encontrais no mundo dos espíritos e dar-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? A gente percebe que Kardec ele sempre procura saber como estão, né? E como foi essa passagem e como se encontram esses espíritos na erraticidade. E o senhor Brie responde: tudo o que quiser, querida filha. Eu espio a minha descrença. Porém, grande é a bondade de Deus, que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderia imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na Terra. Então, isso é para a gente se preocupar, né? Como que nós estamos gastando o nosso tempo aqui? E é que nem a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Esses espíritos medianos, né, são mais ou menos como nós, né? Alguns são como nós, claro. A neta: como não empregou? Pois o senhor não viveu sempre honestamente? A neta: sim, no juízo dos homens, mas há um abismo entre a honestidade perante os homens e a honestidade perante a Deus. Uma vez que deseja instruir-se, procurei demonstrar-lhe a diferença, né? Então, já que a neta se preocupou com isso, ele vai procurar mostrar para ela. Não basta para ser honesto perante Deus ter respeitado as leis dos homens. É preciso, antes de tudo, não haver transgredido as leis divinas. Então, só para a gente prestar atenção, né, que muitas pessoas, além, né, de não observar as leis dos homens, né, muito menos as leis divinas. Joseph Brie: o homem honesto, segundo Deus, deve ter sempre cerrado o coração a quaisquer germes do orgulho, da inveja, de ambição, deve ser paciente e benévolo para com aqueles que o agredirem. Deve perdoar do fundo da alma, sem esforço e, sobretudo, sem ostentação, a quem quer que o ofenda. Deve, enfim, praticar o preceito conciso e grandioso que se resume no amor de Deus
sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Né? Então, são coisas que nós já conhecemos, mas aí fica a pergunta para nós mesmos, né? Mas eu já pratico tudo isso? Isso foi o senhor Brito. Agora a senhora Helena Mical, moça de 25 anos, falecida. Veja bem, esses que eu trouxe hoje são espíritos medianos, tá bom? Então, moça de 25 anos, falecida subitamente no lar, sem sofrimentos, sem causa previamente conhecida, rica e um tanto frívola. A leviandade de caráter a predispunha mais para a futilidade da vida do que para as coisas sérias. Não obstante, possuía um coração bondoso e era dócil, afetuosa e caritativa. Evocada por pessoas conhecidas 3 dias após o falecimento, assim se exprimia. Então, a gente vê, né, que ela rapidamente, né, ela saiu da perturbação, porque 3 dias após ela já respondia. Helena, não sei onde estou, que turbação me cerca. Chamou-me e eu vim. Não compreendo por que não estou em minha casa. Choram a minha ausência quando presente estou, sem poder fazer-me, contudo, reconhecida. Meu corpo não mais me pertence, e, no entanto, eu lhe sinto frio. Evocada novamente, depois de alguns dias, as suas ideias estavam já muito modificadas. Eis o que disse. Obrigado por haveres orado por mim. Reconheço a bondade de Deus, que me subtraiu aos sofrimentos e a aflições consequentes do desligamento do meu espírito. A minha pobre mãe será dificílimo resignar-se. Estarei ao seu lado até o fim da sua aprovação terrestre e a ajudarei a suportá-la. Então, através da prece, né, como a prece é importante, a gente vai vendo nesses casos, né, que são casos, pessoas, né, mais comprometidas, vamos dizer assim, né, como é importante a prece. Né? E é bom a gente saber, né, que tem tantas pessoas necessitando de prece. Helena, não sou infeliz, porém, muito tenho ainda que fazer para aproximar-me da situação dos bem-aventurados. Pedirei a Deus que me conceda voltar a essa terra para a reparação do tempo que aí perdi nesta última existência. Gente, eu não estou trazendo tudo, eu estou pulando, tá? Que aí ficaria muito longo no nosso estudo. Mas vocês voltam e dão uma lida em cada caso, tá? Helena, a fé vos ampare, meus amigos. Confiai na eficácia da prece, normalmente quando partida do coração. Deus é bom. Então, isso nós vamos ver em quase todos, né, as evocações, né, onde a prece partida do coração é o que melhor ajuda os desencarnados. Pergunta: levou muito tempo para reconhecer-se, né? E os espíritos respondem, e ela responde: compreendi a morte no mesmo dia que por mim orastes,
Então, depois da oração, que ela compreendeu a morte. Antes, ela se sentia perdida, porque ela via o corpo e não sabia o que estava acontecendo. Ela via as pessoas chorarem por ela, mas ela não sabia o que estava acontecendo. E é que nem um espírito, eu não lembro quem é que fala que o sono, né, é um treino para a morte. E é mais ou menos isso mesmo. Né? Às vezes nós acordamos e nós não sabemos direito onde estamos. Pergunta: era doloroso o estado de perturbação? Não, eu não sofria, acreditava sonhar e aguardava o despertar. Minha vida não foi isenta de dores, porque todo ser encarnado nesse mundo deve sofrer, resignando-se à vontade de Deus. A minha resignação foi por ele levada em conta. Grata vos sou pelas preces que me auxiliaram no reconhecimento de mim mesma. Obrigada. Voltarei sempre com prazer. Adeus. Então, esses espíritos, eles sempre voltavam quando chamados, né, por Kardec e por todo companhia lá de Paris, né, que eles estudavam. Agora, Marquês de São Paulo. Né? Aqui eu trouxe a cidadezinha de São Paulo, é um vilarejo, né, na França, um vilarejo de artistas, inclusive como Picasso. Então, o Marquês de São Paulo, falecido em 1860, evocado, né, a pedido de sua irmã, né, que fazia parte da Sociedade Espírita de Paris, confreira da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861, alguns meses depois. Né? E aí, quando ele foi invocado, ele fala: eis-me aqui, evocado. Pergunta: a sua irmã pediu-nos para evocá-lo, pois que, apesar de ser médium, não está ainda bastante desenvolvido. Então, ela era média, né, da Sociedade de Paris, mas ela não se sentia bastante segura ainda, mesmo sendo média. Então, ela solicitou que fizesse. E o Marquês responde: responder-lhe-ei da melhor forma possível. Em primeiro lugar, ela deseja saber se o senhor é feliz. Então, a gente sempre, né, vê que essa pergunta é sempre feita. O Marquês: estou na erraticidade, estado transitório que não proporciona nem felicidade, nem castigo absoluto. Né? Mas aí a gente já traz, né, uma pergunta do Livro dos Espíritos que eu trouxe também a semana passada. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? E os espíritos respondem: mais ou menos, segundo os seus méritos. Então, vai depender dos seus méritos. Sofrem as paixões cujos germes conservam, ou são felizes segundo a sua maior ou menor desmaterialização. Então, eles podem ser felizes, sim. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser feliz. É assim que ele busca os meios de atingir, mas nem sempre lhe é permitido reencarnar à vontade. E isso é uma punição. Né? E aqui continua o Marquês. O que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia dele, né, confabulam com as pessoas caras da terra?
E ele responde: ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que vier habitar. Vidente, antes da morte, meus olhos só se turvaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. Por que que era vigoroso? Porque ele era muito apegado ainda à matéria, né? Porque, referindo-se ao corpo, falava o Senhor sempre na terceira pessoa. Porque era evidente, como lhe disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essa diferença muito religadas entre si pelo fluido vital, tomando-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. Então, ele sentia isso. E aqui a gente traz também a parte que ele se sentia dessa forma. Eis aí particularidade singular da morte desse senhor. Nos seus últimos momentos, dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Sofre nessa ou naquela região. Quando lhe diziam: mas é o senhor que tem sede? Respondia: não, é ele. Aqui ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante estava no espírito, não no corpo. O espírito, em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que, a bem disser, não lhe pertencia. Era, portanto, ao seu corpo que se fazia mister, descedentar, e não a ele, espírito. O fenômeno nota-se também em alguns sonâmbulos. Então, tem muitos sonâmbulos, né, que vê o corpo físico deitado, né, e olha, né, de longe, o espírito olha de longe, né, o corpo material. Qualquer coisa vocês podem ir falando. Estudo da parte teórica, né? Como se opera, na pergunta 155A, como se opera a separação da alma e do corpo? Aí eu só trouxe, né, o comentário de Kardec. Ele se opera gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns, é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação que se verifica logo após. Noutros, porém, sobretudo naqueles cuja vida foi toda material e sensual, veja bem, sensual não é só na parte sexual, seria na alimentação e tudo, né? Tá? A parte sensual. O desprendimento é muito mais demorado e dura. Às vezes, alguns dias, semanas, até meses, o que implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida. Mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que é essa sempre na razão da preponderância que durante a vida o espírito deu à matéria. Então, essa questão 155, ela é longa, então vale a pena a gente também dar uma olhadinha, tá bom? Senhor Cardon, médico, né? Esse é mais longo, né? Passar uma parte de sua vida na marinha mercante como médico do navio baleeiro, adquirindo naquele ambiente ideias um tanto materialistas. Recolhido à cidade de Jota, exerceu aí a modesta profissão de médico de roça,
Havia algum tempo adquirida a certeza de estar tomado de uma hipertrofia do coração. Sabendo que a moléstia era incurável, deixava abater-se pela perspectiva da morte, no estado de melancolia inconsolável. Predisse o dia certo do falecimento, com antecipação de cerca de 2 meses. E, chegando o momento, reuniu a família para dizer-lhe o último adeus. Estando abeirados de seu leito, a esposa, a mãe, os 3 filhos e outros parentes, quando a primeira tentativa erguê-lo, né, tornou-se de um roxo lívido, fechando os olhos pelo que foi julgado morto. A esposa colocou-se, então, de permeio para ocultar aos filhos o espetáculo. Minutos depois, o doente reabriu os olhos. Sua fisionomia, por assim dizer, iluminada, tornou radiante expressão de beatitude e ele exclamou: ó, meus filhos, belo e sublime. Essa fala dele é bem longa também, tá? Mas, resumidamente, é isso que ele quis dizer. Ó, meus filhos, belo e sublime. Ó, a morte. Que benefício, que coisa suave. Morto. Senti minha alma elevar-se bem alta, porém Deus me permitiu voltar-se para poder dizer-lhes: não lamentem a minha morte, que é a libertação. Que eu não posso descrever-lhe a magnificência de tudo quanto vi, as impressões que experimentei, mas vocês não poderiam compreendê-las. Depois, fazendo chegar a si, tornou-lhe as mãos, acrescentando: meus filhos, eu os abençoo. E seus olhos cerrados, dessa vez para sempre. Seu rosto, porém, conservou uma expressão tão imponente que, até momento de ser amortalhado, né, enterrado, uma multidão veio contemplá-lo, tomada de admiração. Tendo-nos um amigo da família fornecido esses pormenores interessantes, lembramos-nos que a evocação podia tornar-se instrutiva a todos nós e útil ao próprio espírito. Então, Kardec, né, na Sociedade de Paris, ele achou interessante esse acontecimento. E aí ele foi evocado. E eles perguntaram, né? Aí ele respondeu: estou perto de vós, quando chamaram ele. Relataram-nos a circunstância em que se deu a vossa passagem e ficamos cheios de admiração. Quereis ter a bondade de nos descrever ainda mais minuciosamente o que vistes no intervalo do que poderíamos denominar as vossas 2 mortes? Né? O que vi e podereis compreendê-lo? Não sei porque eu não encontro expressões capazes de tornar compreensível o que eu pude ver durante algum instante em que me foi possível abandonar o corpo. E aí eu trouxe o Livro dos Espíritos, onde, né, Kardec pergunta: pode o homem conhecer o princípio das coisas? E os espíritos respondem: não. Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. E na pergunta 19, um comentário de Kardec:
Quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e a sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o torna frequentemente joguete de ilusões. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para seu orgulho. Então, o homem, se ele não tiver, né, o conhecimento, ele vai fazer exatamente, né, como Kardec nos trouxe esse comentário, né? O homem ele vai tropeçar nos seus erros, né? E vai dizer, inclusive, que está certo. Pergunta, né, para o senhor Cordon. E sabeis em que lugar estivestes? Eles perguntam para ele, né? Seria longe da Terra, em outro planeta ou no espaço? E ele responde: o espírito não mede distâncias, nem lhe conhece o valor como a vós acontece. Arrebatado por não sei que agente maravilhoso, eu vi os esplendores de um céu, desse que só em sonhos podemos imaginar. Esse percurso através do infinito fazia-se com celeridade, tamanha que eu não pude precisar os instantes nele empregados pelo meu espírito. E a gente pode lembrar do êxtase onde o espírito pode chegar, né? Mas aí eu trouxe a pergunta do Livro dos Espíritos, 87, né? Os espíritos ocupam uma região circunscrita e determinada no espaço? E os espíritos respondem: os espíritos estão por toda parte, povoam ao infinito os espaços infinitos. Há os que estão sem cessar ao vosso lado, observando-vos e aluando sobre vós, sem o saberes, porque os espíritos são uma das forças da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para o cumprimento de seus desígnios providenciais. Mas nem todos vão a toda parte, porque há regiões interditadas aos menos avançados, né? Então, eles vão, né? Mas e eles estão também entre nós. E o que nós conhecemos de tempo e espaço, o que ele está falando, não é igual para os espíritos. E fruís atualmente a felicidade que entrevistes, né? E eles falam, o Cordon fala, não, bem desejaria poder fruí-la, mas Deus não deveria recompensar-me assim. Revoltei-me muitas vezes contra os pensamentos abençoados que o coração me ditava e a morte parecia-me uma injustiça, né? Aquele espírito revoltado que não aceita, né? Médico incrédulo, eu havia assimilado na arte de curar uma aversão profunda à segunda natureza, que é a natureza do espírito, né? Que é o nosso impulso inteligente, divino. Para mim, a imortalidade da alma não passava de ficção própria para reduzir as naturezas pouco instruídas. Embora o nada me espantasse, maldizendo o misterioso agente que atua perenemente. Que seria Deus. Outra pergunta. Logo após o definitivo desprendimento, reconhecesse o vosso estado? Não. Eu só me reconheci durante a transição que o meu espírito experimentou para
percorrer a etérea região. Isso, porém, não ocorreu imediatamente, sendo-me necessário alguns dias para o meu despertar. Deus concedera-me uma graça, em razão do que vou explicar-vos. A minha primitiva descrença não mais existia, tornar-se crente antes da morte. Então, aí sim, né, ele acreditou em Deus antes de morrer, porque antes disso ele teve, né, uma experiência quase morte, que nem o Paulo, né? O Paulo trouxe para nós isso daí a semana passada. Cardon, o que supremo consolo na prece? Oh, desculpa. Que supremo consolo na prece, que nos internece e comove. Ela é o elemento mais positivo da nossa natureza imaterial. Foi por ela que aprendi que criei firme, soberanamente, e por isso Deus, levando em conta os meus atos, houve por bem recompensar-me antes do termo da minha encarnação. Pode-se ia dizer que estivesse morto nessa primeira crise? Sim e não, ele fala. O espírito abandonado o corpo, naturalmente, a carne extinguia-se. Entretanto, retomando posse da morada terrena, a vida voltou ao corpo, que passou por uma transição, por um sono. E aqui no Céu e Inferno, na nota de rodapé da edição da FEAL, eles falam o seguinte: assim se explica a possibilidade do fenômeno de experiência quase morte, pois quando da morte clínica ainda não ocorreu o rompimento do laço fluídico entre o perispírito e o corpo, o que caracterizaria a morte em definitivo. O procedimento de ressuscitação faz o espírito retomar a consciência física, podendo relatar a sua experiência. Né? Então, é exatamente isso que aconteceu, né? E o Céu e o Inferno, né? A nota de rodapé traz exatamente essa citação. Pergunta: acaso querereis dirigir alguma palavra à vossa mulher e filhos? Peço a todos os meus que acreditam no Deus poderoso, justo e imutável, na prece que consola e alivia, na caridade que é a mais pura prática da encarnação humana. Peço-lhes que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório aos olhos de Deus, desse Deus que sabe que muito dá um pobre, mesmo que dê pouco. O rico precisa dar muito, e repetidamente para merecer outros tantos. Né? Deus de amor e de bondade, aí é uma prece que ele faz, né, no final, e ele fala que todos nós devemos fazer essa prece. Deus de amor e de bondade, que tudo é sempre faculta, dar-nos força superior a todas as vicissitudes. Torna-nos bons, humildes e caridosos, pequenos pela fortuna e grande de coração. Permite seja espírita o nosso espírito na terra, a fim de melhor te compreender e te amarmos. Né? É uma prece pequenininha, né? E muito
muito profundo. Aqui é o Henri Stanislas. É outra evocação, né? Comunicação Espontânea da Sociedade de Paris, agosto de 1863. O Henri Stanislas ele se comunicou espontaneamente. Eu achei muito interessante, né, como ele se posiciona. Que ventura nos proporcionam as emoções vivamente sentidas por valorosos corações, ele está na Sociedade de Paris. Ó suaves pensamentos que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive, que respira material e espiritualmente, não deixe nunca o bálsamo consolador derramar-se profusamente sobre vós e sobre nós. De que expressões nos servimos que traduzam a felicidade dos irmãos do além-túmulo na contemplação do amor puro que une a todos? Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos elementos suaves, elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer, mas também quanto vos será outorgado antes mesmo de terdes adquirido direitos? Assisti a tudo quanto se passou esta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar, por minha vez, cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Ouvi, eu estava longe de ser feliz, abismado na imensidade do infinito. Os meus padecimentos eram tanto mais intensos quanto difícil me era compreendê-los. Bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário que não pode ser frequentado impunemente pelos maus. Amigos, quando vos agradeço, quanto vos agradeço, quanto de forças entre vós recobrei. E ele continua: o homem de bem, reuni-vos constantemente, estudai, uma vez que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem encontrar-se em virtude de circunstâncias fortuitas ou não. Ai, entre vós, então, fortemente tocados, quantas vezes lhe é dado, reconhecendo-se entreverem o fim, o objetivo cobiçado ao mesmo tempo que procurarem, fortes pelos exemplos que lhes dais, ou meios de fugir ao penoso estado que os avassala. Com grande satisfação, me constituo intérprete das almas sofredoras, porquanto é o homem de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Então, aqui teria um espírito sofredor, né? Mas ele está, né, nos medianos, nos espíritos medianos, mas ele já está, né? Vamos dizer assim, que ele já está saindo da caverna, né? Ele já está começando a entender e perceber. Ainda uma vez, aceitai, pois, homens generosos, isso ele falando, né, para a sociedade.
a expressão do meu reconhecimento em particular, em geral, de todos a quem tanto bem tendes feito, talvez sem saberes, né? Então, só de serem honestos, de se reunirem, de transmitir conhecimento, isso já é o bastante, né? Só da gente estar aqui junto, estudando, trazendo um pouquinho do que for, né, de conhecimento, já é o bastante. O guia do médium, né? Meus filhos, esse é um espírito que sofreu muito tempo, tresmalhado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros, arrependeu-se e voltou os olhos para o Deus que negara. A sua posição não é de um feliz, não é de um feliz, porém ele aspira à felicidade e não mais sofre. Deus permitiu-lhe, então, a audição para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso dos espíritos que, como ele, transgrediram a lei e a reparação que lhe compete. Afinal, ele conquistará a felicidade porque tem força de vontade, né? Então, a gente só conquista a felicidade se a gente tiver força de vontade mesmo, né? Que a gente vai, luta, traz o outro também, estende a mão para uma terceira pessoa e traz ela para cima. E vamos agora... Ah, não. Aqui eu trouxe um trechinho da Viagem Espírita, de 1862, na página 39, né? É que o Espiritismo não é apenas uma questão de fatos, mais ou menos interessantes ou autênticos, destinado à diversão dos curiosos. É, sobretudo, todo ele uma questão de princípios. Ele é forte, principalmente por suas consequências morais. Ele se faz aceito não porque fecha os olhos, mas porque toca os corações. Então, foi exatamente isso que o Henri fez, né? Ele chegou no Espiritismo e ele foi tocado. E isso está na Viagem Espírita, na página 39. Tudo bem? Evocação da Ana Bevillar. Essa vai trazer bastante... nós vamos pensar bastante nessa Ana Bevillar. Mulher falecida, ainda moça, aos 35 anos de idade, após cruel enfermidade. Foi através de um acidente que ela adquiriu essa enfermidade. Vivaz, espiritual, dotada de inteligência rara, de meticuloso critério e eminentes qualidades morais. Esposa e mãe de família devotada, ela possuía aos demais uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que a trazia sempre a coberto das mais críticas eventualidades da existência. Queria viver mesmo para si que para os filhos, queria viver menos para si que para os filhos, avaliando a falta que lhes faria, e era isso que aprendia a vida. Conhecia o Espiritismo sem o ter estudado a fundo, interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade, mas não lhe deixava no espírito uma impressão profunda. O que praticava de bom era o resultado de um impulso natural, espontâneo, sem ideia de recompensa ou
de penas futuras. Então, ela não tinha o medo nem do céu, nem do inferno, né, que seriam recompensas e penas futuras, né? Mas ela tinha todo entendimento. Era desesperador o seu estado e iminente o desenlace, circunstância que ela própria ignorava. Um dia, achando-se ausente o marido, sentiu-se desfalecer e compreendeu que a hora era chegada. Nublou-se a vista, a perturbação a invadia, sentindo todas as angústias da separação. Custava-lhe, contudo, a morte antes da volta do esposo. Fazendo supremo esforço sobre si mesma, murmurou: não quero morrer. Então, sentiu renascer-lhe a vida e recobrou o uso pleno das faculdades. Quando o marido chegou, disse-lhe: eu ia morrer, mas quis aguardar a sua vinda, pois tinha algumas recomendações a fazer-lhe. Assim se prolongou a luta entre a vida e a morte por 3 meses ainda, tendo que mais tempo que mais não foi que dolorosa agonia, né? Então, esse tempo foi uma dolorosa agonia para ela. Evocação ao dia seguinte da sua morte. Então, no dia seguinte, ela foi invocada. Meus bons amigos, obrigado pelo interesse que vos mereço. Demais fostes para mim como bons parentes. Pois bem, regozijai-vos, porque sou feliz. Confortai meu pobre marido e velai por meus filhos. Eu segui logo para junto deles, depois que desencarnei. Podemos supor que a vossa perturbação não foi longa, uma vez que nos respondes com lucidez. E ela responde: ah, meus amigos, eu sofri tanto, e vós bem sabeis que sofria com resignação. Pois bem, a minha provação está concluída. Não direi que esteja completamente libertada, não. Mas o certo é que não sofro mais, e isso para mim é um grande alívio. Desta feita, estou radicalmente curada, porém, preciso ainda de auxílio das vossas preces para vir mais tarde colaborar convosco, né, para ajudar na Sociedade Espírita de Paris. Pergunta: qual poderia ser a causa de vossos longos sofrimentos? Um passado horrível, meu amigo. Podeis revelar-nos esse passado? Ó, deixai-me que esqueça um pouco. Paguei-o tão caro. Evocação 1 mês depois de sua morte. Agora que deveis estar completamente desprendida e que melhor nos reconheceis, muito estimaríamos ter convosco uma palestra mais concludente. Poderia, por exemplo, dizer-me qual a causa de vossa prolongada agonia? Estivestes durante 3 meses entre a vida e a morte. Obrigado, meus amigos, pela vossa lembrança, como pelas vossas preces. Quão salutares me foram estas e como concorreram para a minha libertação. Tenho ainda necessidade de ser confortada. Continuai, orar por mim.
Vós compreender o valor da prece. Aquele que dizeis não são, de modo algum, fórmulas triviais, como as murmuradas por tantos outros que eles não medem o alcance, o fruto de uma boa prece, né? Então, ela não está falando em preces decoradas. Aí eu fui ver lá nas instruções práticas sobre as manifestações espíritas, né, no vocabulário, e o que é a prece, né, para o espiritismo. A prece é uma invocação e, em um certo caso, uma evocação, pela qual chamamos esse ou aquele espírito. Quando dirigidas a Deus, ele nos envia seus mensageiros, os bons espíritos. A prece não pode alterar os desígnios da providência, mas, por ela, os bons espíritos podem vir em nosso auxílio, seja para nos dar a força moral que nos falta, seja para nos sugerir o pensamento necessário. Daí vem o alívio que se experimenta quando se ora com fervor. Daí vem também o alívio que experimentam os espíritos sofredores quando se ora por eles. Eles mesmos pedem essa prece sobre a forma que lhes é mais familiar e que esta mais em relação com as ideias que conservaram de suas existências corpóreas. Diz-nos, porém, a razão. Aliás, de acordo com os espíritos, que a prece dos lábios é uma fórmula vã, quando nela não participa o coração. Então, mais uma vez, né, aqui a gente tem a ideia de uma prece, como é importante. Voltando, né, para a senhora Bellevilla, aí ela fala: sofri muito, porém os meus sofrimentos foram largamente compensados, sendo-me permitido estar muitas vezes perto dos queridos filhos, que deixei com tanto pesar. Prolonguei por mim mesmo esses sofrimentos, o desejo ardente de viver por amor dos filhos. Fazia com que me agarrasse de alguma sorte à matéria. E, ao contrário dos outros, eu não queria abandonar o desgraçado corpo com o qual era forçoso romper. Se bem que ele fosse para mim o instrumento de tantas torturas, eis aí a razão de minha longa agonia. Qual é a moléstia e os padecimentos? Quanto à moléstia e os padecimentos decorrentes eram expiação do passado, uma vida mais que uma dívida a mais que paguei, né? Então, ela está falando que a moléstia, os padecimentos decorrentes eram expiação do passado, uma dívida a mais que ela pagou, né? Aí ela explica no livro, né, que a mãe dela era muito doente, né, e ela não acreditava na doença da mãe dela, né, e ela acha que é por esse motivo. Agora aqui, um tempo mais longo... isso aqui está repetido, tá, gente? Aqui, né, depois nós levamos, no final, Kardec pergunta para São Luís, né, se isso seria normal, né? Porque acho que todos nós ficamos, né? Assim, como assim uma pessoa pode prolongar a sua morte? Como é que é isso, né? A importante questão decorre dos fatos supramencionados. Eila. Poderá uma pessoa, por esforço da própria vontade, retardar o momento da separação da alma e do corpo?
São Luís responde: resolvida afirmativamente, sem restrições, essa questão poderia dar lugar a consequências falsas. Certamente, em dadas condições, pode um espírito encarnado prolongar a existência corporal a fim de terminar instruções indispensáveis ou, ao menos, por ele assim julgadas. É uma concessão que se lhe pode fazer, como no caso vertente, além de muitos outros exemplos. E ele continua. Tais casos são excepcionais e não fazem regra. Tampouco se deve ver nesse fato uma derrogação de Deus à imutabilidade das suas leis, mas apenas uma consequência do livre-arbítrio da alma que, no momento extremo, tem consequência de sua missão e quer, a despeito da morte, concluir o que não pôde até então. Às vezes pode ser também uma espécie de castigo afligido ao espírito duvidoso do futuro. Esse prolongamento de vitalidade com o qual tem necessidade de sofrer. Então, aqui o progresso da alma da vida espiritual é, portanto, um fato demonstrado pela experiência. A vida corporal é a prática desse progresso, a demonstração das suas resoluções, o cadinho em que ele se depura. Então, a gente termina aqui com todo esse pensamento de São Luís, né, que nos dá essa ideia, né, que eu acho que essa pergunta sempre esteve, né, presente, né, e São Luís nos trouxe a resposta. Os livros usados foram esses. A gente vai ver que foi só Kardec que eu usei hoje, né? O livro Os Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, Instrução Prática sobre a Manifestação Espírita, a Viagem Espírita e o que é o Espiritismo. Dúvidas? Pessoas? Todo mundo sabe como que nós vamos, o nosso caminho? Eu queria perguntar, reiterando um questionamento que fiz na aula anterior. Nós estamos trabalhando em cima de testemunhos e relatos de 150 anos atrás. Seria bom repetir esse resultado com testemunhos atuais, seguindo esse mesmo método, esse mesmo procedimento descrito agora nesse trabalho do Kardec. Sim, eu acho que a gente comentou isso semana passada, né, o Anatólio, né, porque esses trabalhos não estão mais sendo feitos. Em alguns locais estão sendo feitos, né, mas muito pouco ainda, tá? Mas naquela época também eram em poucos lugares, mas existia, né? Pelo menos na Sociedade Espírita de Paris existia. Mas o que a gente pode fazer, eu acredito, né, pelo menos na hora que eu estava fazendo esse estudo, eu posso chamar assim, como é importante, eu acho que ele é bem presente, né? Mesmo deveria dar continuidade a isso, mas eu acho que não mudou muito, não, Anatólio.
Eu acho que os casos ainda estão aí, se fazem presentes. É, o, o caso do Henri, eu acho que ficou muito claro na hora que ele traz todo aquele pensamento que ele ia voltar e ajudar os outros espíritos, né, a serem felizes. No meu entendimento, acho que em linhas gerais, o que o Kardec traz aí não deve ter mudado muito, porque é sempre questão das obras. Não vai mudar, entendeu? É aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Em questão de bem ou de mal, ou qualquer ação. Olha, o interessante aqui é que essa parte ele pontua os detalhes que a gente não percebe. É fazer, bom, ser caridoso, ser tudo, mas tem sempre um detalhe que a gente não enxerga. Que nem essa última senhora aí, ela era bondosa, ela fez muitas vezes, mas não relevou a mãe. É um detalhe que ela não percebeu. Entendeu? Um detalhe que para ela passou despercebido. Outro detalhe que passa despercebido é que ela era apegada aos filhos. Então, ela, por ser apegada aos filhos, ela queria demorar o desencarne. São detalhes, detalhes que a gente não percebe. E é isso quando eu olho e vejo tudo isso, eu falo, gente, tem tanto detalhe que passa e a gente não consegue perceber, e isso, de uma certa forma, me deixa um pouco aflita. Porque são dos detalhes que a coisa vai importar. Porque na coisa grande, quando você enxerga, você resolve e faz. E aquilo que você não enxerga e que precisa ser feito? Entendeu? Então, é dos detalhes que Todos eles têm. todos eles têm. E é esse. Então, em linhas gerais, é sempre igual. Cada um segundo as suas obras, ou boas ou não boas, ou medianas ou não medianas, mas aí vem e o detalhe. Né? Todo mundo é caridoso, fez uma pessoa super caridosa, vai ajudando todo mundo, chega lá em cima e fala, o espírito pergunta, tá bom, e o que você fez por você? E aí você olha para a cara do espírito e vai falar, e agora? No começo fala isso, né? Ela Né? fez mais para os seus filhos do que por Então, e ela o que mesma. você fez por você? É um detalhe. É um Mas detalhe. é o apego isso, né? Não, é um detalhe que você, vou fazer por todo mundo. E esquece de você. E não pode esquecer. Né? E a gente tem que procurar sempre esse bendito desse equilíbrio, entendeu? Dessa harmonia que a gente tem que prestar atenção. Porque o que você faz é caridoso, ajuda um monte de gente, faz muita coisa para Deus e todo mundo, e quando você vai, tudo bem, né? Fiz uma vida caridosa. Chega lá em cima, primeira pergunta, o que você fez por você? Desmorona qualquer um. Fala, bom, e agora? O que eu vou fazer? Nada, né? Vou ter que resolver esse problema. Entendeu? Essa situação. Mas é detalhe. É detalhe. Entendeu? É nos detalhes que a coisa pega. Tá bom, estamos estudando, estamos fazendo uma série de coisas aqui. Mas qual é o detalhe que eu não estou vendo? Qual é o que eu preciso ver que eu não estou vendo? Entendeu? Então, ajudar, me inspira a ver aquilo que eu não estou vendo e que eu preciso ver. E para mim ficou muito claro aí, que todo mundo, relativamente, ninguém teve um desencarne desesperador. Como é mediano, todo mundo desencarnou, não está nem feliz, não está nem isso, mas também não está sofrendo E voltaram miseravelmente. cedo, né? E também não estão Foram sofrendo evocados cedo. miseravelmente. Mas por quê? Porque faltou o detalhe. Faltou o detalhe. Porque, sei lá, não me lembro agora. O avô lá, O o avô, avô que era honesto, de repente, não, peraí, não sou tão honesto assim, isso entendeu? honesto perante os homens, mas Então, não perante sou a tão Deus eu honesto não assim, sou. não sou tão honesto assim, entendeu? Então, é o pensamento, né?
Sim. De- Então, na Deixa, aparência ele era deixa, honesto, na aparência ele era honesto, mas no íntimo ele não era. É o Gabriel que deixa eu está falando? entender, deixa eu entender o que a Miriam quis dizer aí, se é isso mesmo que eu estou pensando, né? Que a gente passa a vida fazendo coisas desapercebidas, né? Ou estando, as nossas ações podem estar dentro da doutrina ou fora dela. É isso que você quer dizer? Porque, por exemplo, Ou nós... você não percebe aquilo que você Hum, deveria fazer, mas não percebe, porque uhum, não enxerga, não está ali, não está é, prestando atenção por um motivo ou outro, entendeu? pois é. Está Porque achando que não é importante e nós, no final é. é, nós somos afetados e influenciados por tantas coisas à nossa volta, à nossa mente, e muitas coisas podem se passar desapercebidas, né? Sim, Você vê aquele livro Meditações, do Marco Aurélio, né? Ele é um homem que É lindo. prefere, né, sentar e pensar sobre o que ele fez durante o dia. E nós não fazemos esse exercício muitas vezes, né? Fazemos porque já somos bons alunos do Espiritismo, mas, assim, eu estou dizendo na normalidade do ser humano, ninguém faz aquele exercício, né? Porque não há tempo para isso, está todo mundo numa correria tremenda, né? É a pergunta é. 919 do Livro dos Espíritos, Gabriel. Eu sempre Uhum, encho a todo mundo não me aguenta de tanto que eu falo dessa pergunta, é, né? né? Porque é Às, mais ou às, menos a mesma coisa que Santo Agostinho fala, né? Que Agostinho fala. às vezes você negligencia uma coisa e de repente fala, "Pô, mas por quê, né? Era tão simples, eu podia ter feito." E naquela hora você deixa passar, viu aquilo, mas deixou passar, entendeu? E, no entanto, depois, bem depois, fala, mas eu podia ter feito, né? E não fiz. Então, é no detalhe, entendeu? É no detalhe que a gente tem que prestar atenção. E não é fácil, porque os detalhes, eles às vezes, muitas vezes passam despercebidos da gente. A gente vê um elefante passando, mas não vê a formiga passando. E eu piso na formiga, mas não consigo pisar no elefante, né? Porque o elefante é maior do que eu. Mas é o detalhe. E isso realmente, em alguns lugares, quando eu estou fazendo prece ou qualquer coisa, estudando mesmo, falo, isso aí me deixa aflita. Sempre quando isso vem num estudo, numa pesquisa, numa leitura, entendeu? Quando eu pego essa parte do detalhe, eu falo, tem detalhes que a gente precisa ver e a gente não consegue. Porque a justiça divina é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexa para nós, que a Ah, gente para não, nós, que a gente não consegue entender direito. Ela é simples, nós sabemos que ela é simples, porque o que é justo, mas no nosso entendimento e capacidade de entendimento, ela é complexa. Ela é detalhista, né? Não é? Pagarás até o último ceitil? Vai saber, né? Qual é o último ceitil? Enfim, também não é para ficar desesperado, porque nós, como eles já não, disseram, vamos indo, temos reencarnações uma atrás da outra, e tem. cada vez que a gente vai reencarnando, nós vamos aprendendo, aperfeiçoando e aprimorando a nossa visão, o nosso entendimento e a nossa capacidade de agir, né? Que nem eu Essa é, falo, o arado vai essa passar, né? essa é outra, como é que fala? Justiça divina e bondade infinita de Deus, né? Essa eu acho que esse é a esperança e o alento que ele nos dá, entendeu? Não se desespere, porque a chance está sempre aí. E é a nossa caminhada, não tem outra saída. Não, Não tem outra saída. Não tem. Não é tem. isso aí. Tem que seguir em frente e tocar o barco. E aí, tudo bem, Mas foi pessoas? bom. Foi bom. Lemos um pouco, um pedaço do livro do Céu e Inferno juntos. Foi muito bom. A ideia foi essa mesmo, né? Deixar, trazer
né, é uma parte que ninguém lê no Céu e Inferno. Além Além de não lerem o Céu e Inferno, os que vêm pela frente, é aí que você não tem coragem de ler né? mesmo. Aí mesmo, né? Mas é muito complicado. interessante, né? Eu acho que é para a gente refletir bastante sobre o assunto, entender melhor, né? Tudo É que como ele esses fala aqui. espíritos nos trazem e o que Kardec se preocupou mesmo, né? Nessas evocações, e ele fala, né, o que você pode nos trazer de ensinamentos, então eles trazem o tempo todo, né? E a Sim, gente não ele percebe. procura elucidar a gente o máximo que ele pode, né? Ou que ele pôde. Tudo bem, ninguém Então, tem pergunta nenhuma, são as escolhas, né? todo mundo se sentindo mediano. Nem, ó, para falar a verdade, sei Ou não. tem algum feliz? Porque a gente não vê os outros, né? A gente vai se identificando. É que nem doença, né? A gente fala, não, eu estou sentindo isso, eu estou sentindo aquilo. Né? Tudo bem, então, gente. Então, E vamos aqui, encerrar. só um pouquinho, nessa última que você falou, Hum, depois de desencarnada, ainda ela fala: os meus filhos ainda me prendem. sim, E ela já está desencarnada. já. E ela agradece a Deus, né, por ela rápido, né, poder ter voltado. Mas ela fala, não, eu não estou com eles mais como mimo, né, que ela mimava os Sim, filhos, mas eu quero estar com velar por eles, eles, para velar por eles. velar por eles. Então é diferente, mas ainda ela se preocupa, né? Mas Que não se fala a preocupa. idade das crianças, mas eu acho que eles eram bem pequenos. Bom, Então, filho é filho, né? Tão velho a sim, gente está não importa. preocupado, não tem jeito. Mas aí também mostra a bondade divina. Tá bom, É, então pode ficar lá perto dos seus filhos, é, entendeu? Velar por é, eles. É muito bonito. É bonito, ó. Passa assim, é. é bonito. Não, eu achei todos, principalmente do Henri, né? Aquele espírito, né, que já estava, né, prestes a ver a felicidade. Eu achei muito bonito. Ah, Tudo bem. Hoje foi curtinho, tem pouca gente, o pessoal não quis saber dos espíritos medianos. Tá bom? Então, tá bom, vamos encerrando, então, agradecendo ao Espírito da Verdade, a toda essa espiritualidade que tantos ensinamentos têm nos mostrado, nos trazendo informações, né? E nós fechamos os olhos, nós não queremos ver, né? Porque nos incomoda, né? E ainda eu sou orgulhosa, ainda eu sou egoísta, e eu não quero enxergar. Então, vamos assim, agradecendo a espiritualidade, aos benfeitores espirituais, os benfeitores do NEF, né? Pedindo que ele nos dê a sustentação necessária e que possam abrir nossos olhos de ver e os nossos ouvidos de ouvir. Que assim seja, graças a Deus. gente, boa noite. Boa Obrigada, noite a Ilana. Uma todos. boa semana Foi para muito todos. bom. Foi Boa muito noite a bom. todos. Obrigado, obrigado. Um abraço, Boa um beijo semana a para todos todos. aí. Um Uma boa beijão, um semana. abraço a todos. Abraço. Tchau, tchau. Semana. Boa noite. Tchau.